Meu nome é Rafael Oliveira, eu sou procurador do município do Rio de Janeiro atualmente, fui defensor público da União e já ocupo esse cargo de procurador do município tem mais ou menos 11 anos. A decisão pela área do direito, ela veio muito precocemente na minha vida. Eu, quando jovem ainda, antes de ingressar na faculdade, eu já tinha uma certa vocação para a área jurídica, quando eu questionava no dia a dia, enfim, situações que apareciam de injustiça, e eu dizia: "Por que isso? Por que essa injustiça?". Eu sempre procurei fazer justiça sempre nos pequenos detalhes, desde uma partida de futebol em que eu tentava ser o mais justo possível nos lances duvidosos, até discussões mais sofisticadas em relação a questões envolvendo direito das pessoas, de um modo geral, direitos da minha família, de pessoas ligadas a mim. Então eu sempre tive essa, vocação para a área jurídica, ainda que de maneira inconsciente, busca pela justiça, fazer o certo, o que eu poderia fazer bem, o que eu não poderia fazer por ser vedado. Então essa tentativa de sempre fazer a coisa certa, isso sempre ficou dentro de mim. Mas eu nunca tive ninguém na minha família como uma inspiração para a carreira jurídica. Eu sou o primeiro da minha família a seguir essa trajetória do direito, portanto, acho que isso já nasceu dentro de mim, não foi uma coisa imposta pela minha família ou por qualquer pessoa que seja. Assim que eu ingressei na faculdade, eu não tinha ainda muito definido um objetivo, quer dizer, se eu seguiria uma carreira pública, se eu seguiria na advocacia privada. Eu acho que a ideia do concurso público foi nascendo dentro de mim durante a faculdade. Eu tive aula com professores que eram juízes, que eram promotores de justiça, que eram procuradores do Estado, defensores públicos, e essa parte da carreira pública foi passada para mim através desses professores. Mas eu tive também excelentes exemplos na faculdade, de grandes advogados na área privada, que também traziam o lado positivo da advocacia privada. Então, sempre foi um dilema, né, uma trajetória que eu teria que escolher em algum momento, para a esquerda ou para a direita, carreira pública ou carreira privada. A decisão só foi tomada no último período da faculdade, no 10º período, quando eu estagiava numa área jurídica de uma refinaria de petróleo. Eu pedi, enfim, a demissão do meu cargo, e aí eu fui estudar fora do Brasil, fiz um intercâmbio de 3 meses, e lá eu tomei a decisão definitiva: vou voltar ao Brasil e vou me dedicar à carreira pública, porque eu percebi que eu poderia fazer algo diferente pela sociedade através do cargo público, né. A advocacia privada, ela traz, obviamente, enfim, muitas questões positivas, mas uma questão que a carreira privada não traz e a carreira pública traz de uma maneira pelo menos um pouco mais difusa, é a defesa da sociedade, a defesa, no meu caso especial como procurador do município, a defesa dos munícipes, dos cariocas, das pessoas que residem aqui no município do Rio de Janeiro. Então a defesa desse povo, e eu sou carioca da Gema, então essa é a defesa desse povo, a defesa da legalidade dos atos que se relacionam a essas pessoas, isso sempre ficou dentro de mim. E essa decisão veio no último período da faculdade. Quando eu retornei da viagem, do meu intercâmbio, então, no 10º período, eu já comecei o meu foco nos estudos e não parei mais. Assim que eu me formei no 10º período, eu fiz a prova para o concurso da Escola da Magistratura. Na verdade, era quase um concurso público para entrar nessa escola, é uma escola muito renomada aqui no Rio de Janeiro, e eu passei em 8º lugar naquele concurso. E essa aprovação me mostrou que eu estava no caminho certo. E aí, desde lá, então, eu comecei a estudar ainda mais, e com menos de um ano de formado, eu já tinha minha primeira aprovação no concurso para a Defensoria Pública da União. Até tomar posse no cargo, eu tinha praticamente 25 anos de idade. Mas não foi o primeiro concurso que eu tentei. Na verdade, isso é até uma dica que eu dou para os meus alunos: não desistam na primeira dificuldade, né? Antes do concurso da Defensoria Pública da União, eu prestei concurso, por exemplo, para o Ministério Público do Rio de Janeiro, e bati na trave, como se diz por aí, enfim, eu fiquei por muito pouco, mas não fui aprovado.
tentei um outro concurso fora do Rio de Janeiro, para juiz do Paraná também. Não cheguei a ser aprovado, mas eu tive bom desempenho nesses 2 concursos. Isso só foi me mostrando que eu estava no caminho certo e que a aprovação era questão de tempo. E aí a questão de tempo apareceu, quer dizer, e o tempo foi muito curto. Com menos de 1 ano de formado, eu consegui minha primeira aprovação no concurso, foi uma felicidade enorme, mas eu não parei de estudar, porque eu ainda não estava satisfeito. O meu foco sempre foi procuradorias públicas, procuradorias de Estado. Eu acabei passando para a Procuradoria do Município com 1 ano e meio, mais ou menos, de formado, não chegava a 2 anos de formado. Então, com 25 anos de idade, eu assumi o cargo de defensor público da União. Meses depois, fiquei lá 4 meses, pedi exoneração, quando fui aprovado para a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Aos 25 anos, tomei posse para o cargo de procurador do município do Rio de Janeiro. Isso foi em 2002, portanto, eu estou na Procuradoria há 12 anos, mais ou menos. Quando eu saí da Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Federal, um cargo federal, e assumi o cargo de procurador do município do Rio de Janeiro, curioso porque eu falei para minha família sobre minha decisão, e a minha avó, já falecida, na época ela disse: "Ah, mas você foi rebaixado, você vai sair de um cargo federal para um cargo municipal". Minha avó não tem nenhuma formação jurídica, então é engraçado porque a pessoa que está de fora da área jurídica acha que existe uma hierarquia entre esses cargos, os cargos federais seriam mais pomposos do que os cargos estaduais e municipais. Não, mas não é o caso. O cargo de procurador do município do Rio de Janeiro é um dos cargos mais concorridos do Brasil, certamente um concurso entre os mais difíceis, se não o mais difícil. Todos que estão na banca desse concurso são professores renomados, com muitas obras publicadas. E a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, ela traz um atrativo que a Defensoria Pública da União não trouxe para mim. A Defensoria Pública da União trouxe muitos atrativos, é uma excelente carreira. Mas a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro me possibilita trabalhar no dia a dia com a matéria que é a minha paixão, que é o direito administrativo, matéria que eu leciono hoje em dia. Como fazer essa opção, e às vezes é de difícil conciliação, a questão financeira do cargo e a questão da paixão, do gosto, de você sentir à vontade. Nem sempre isso é conciliável. Eu conheço muitos colegas que permanecem nos seus cargos até hoje, mas insatisfeitos com a função que desempenham. Permanecem nesses cargos por questão financeira mesmo. É claro que não dá para entrar nesse julgamento que cada um faz, porque acho que cada um sabe onde o calo aperta. Claro que a questão financeira ela é importante para todos têm contas a pagar, todos têm que sustentar seus filhos, parentes, não importa, cada um vai tomar a sua decisão, claro, levando em conta o aspecto financeiro. A dica que eu dou é, se você tomar uma decisão só focada, a decisão no aspecto financeiro, você vai ser infeliz para o resto da sua vida. E não tenha medo de tomar decisões. Porque às vezes também você percebe na carreira pública que você não gosta da carreira pública. A estabilidade que o cargo traz uma questão que é perigosa, traz uma armadilha. Você entra no cargo público, quando você adquire a estabilidade, você se acomoda muito no cargo. E aí perde perspectivas de crescimento na carreira, perspectivas de especialização, de melhoria, que é o lado que a iniciativa privada tem muito. Porque se você não se especializar na iniciativa privada, não mostrar eficiência, não tiver crescimento ao longo da sua carreira, fatalmente você vai ser demitido do emprego que você ocupa. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que você tem que saber conciliar aspecto financeiro com a questão da paixão. Se você não sentir prazer na função que você exerce, você vai ser infeliz, um infeliz com dinheiro no bolso. Isso não é, para mim, não é, pelo menos na minha opinião pessoal, uma decisão das mais sábias. Eu acho que o estudo para concurso hoje, o estudo para concurso da minha época, esses dois momentos, eles são bastante distintos. Na minha época, não tinha plataforma online. Então, para você fazer um bom curso, para você estudar para os concursos, era necessário que você saísse de casa cedo, pegasse sua condução, se dirigisse até um curso, geralmente longe da sua residência, estudasse bastante nesse curso, depois retornasse para casa, também perdendo muito tempo nesse deslocamento, casa-curso, curso-casa. Eu passei por isso. Na minha época não tinha online. Eu passei no primeiro concurso em 2001, depois de 2002, o segundo concurso.
não tinha online, então eu me deslocava da minha residência até o curso, era uma distância enorme, perdia cerca de 2 a 3 horas por dia em deslocamento. E era um tempo precioso de estudo, que hoje o aluno pode superar ou tentar minimizar com o estudo online, com o estudo em casa. Mas tem que tomar muito cuidado nessa escolha, porque o aluno hoje que estuda pela plataforma online, de um lado ele tem essa vantagem de não ter que se deslocar grandes distâncias, ele tem uma facilidade muito maior de acessar as aulas do Brasil inteiro na sua casa ou do lugar que ele estiver, inclusive em viagem. Então, o que eu vejo de diferença principal, eu acho que a tecnologia hoje traz uma praticidade maior para o aluno, mas exige desse aluno maior disciplina também, quando ele vai estudar pelo sistema online. Agora, em relação à dificuldade de concurso, o que eu vejo também é que os concursos públicos hoje, eles são mais difíceis do que na minha época. Os concursos da minha época eram muito difíceis. Eu me lembro que o primeiro concurso que eu fiz da Defensoria Pública da União eram cerca de 15 mil pessoas fazendo aquela prova e para 50 vagas. O concurso de procurador do município, não me recordo aqui exatamente o número de candidatos, mas vamos supor, 4, 5 mil pessoas para 20 vagas. Então, são concursos muito difíceis, mas hoje o número de pessoas aumentou muito, o número que optou pelo concurso público, porque o concurso público traz estabilidade, traz uma estabilidade não só profissional, mas uma estabilidade financeira. O concurso público traz a possibilidade de você exercer uma função pública, enfim, uma função de autoridade, uma função em que você pode fazer a diferença para a sociedade. Tudo isso ainda, enfim, vai trazer muitos alunos, muitos advogados para a área pública. E a concorrência só aumenta. Então, hoje os concursos são muito concorridos. Mas eu vejo também uma concorrência, às vezes, fictícia também, porque se você tem cada vez mais alunos fazendo provas de concurso, o que eu percebo, às vezes, é cada vez um número maior de alunos despreparados. Seja porque não estão com disciplina estudando em casa, aqueles que são autodidata, seja porque não acompanham os cursos como deveriam acompanhar, faltam as aulas, não estudam em casa, não passam a limpo o material. Não adianta, na época do estudo, você só receber informações dos professores. Você tem que receber as informações, internalizar as informações e estudar essas informações. Tem muita gente hoje que faz 2, 3, 4, 5 cursos, lê material, apostila, livro, caderno, e no final não absorve nada. O ideal é você, claro, fazer um planejamento para que você tenha qualidade e você concorra de uma maneira mais efetiva para o cargo público. Tem muita gente que concorre para o cargo público completamente despreparada, sem estudo, sem base, sem planejamento. E esses, a meu ver, são concorrentes, mas concorrentes que, na verdade, não concorrem com aqueles que estão preparados. Então, o número de concurseiros aumentou, mas, enfim, nesse ponto eu não vejo uma diferença tão grande entre a minha época e a época atual. A concorrência é maior hoje, é verdade, mas a concorrência na minha época também era muito forte. Eu acho que a diferença maior na rotina dos estudos é hoje a tecnologia que você tem à sua disposição e que eu não tinha na minha época. E se eu tivesse na minha época, certamente seria muito mais prazeroso, muito mais fácil estudar para as provas. Eu sou uma pessoa que sempre tive convicções, sempre tive uma ética, e eu nunca abri mão dela, nunca desisti dos meus sonhos. Graças a Deus conquistei a maioria dos meus objetivos na minha vida. Então eu poderia dizer que Rafael Oliveira é um sonhador que corre atrás dos seus sonhos e não desiste deles.